Fala galera, beleza? Hoje a gente vai começar com mais uma aula do Vestibulândia. Veremos hoje frações algébricas. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente, papel e caneta na mão. Introdução. É essencial que você, aluno, domine todas, absolutamente todas as aulas anteriores, em especial as aulas de frações, propriedade distributiva e fatoração. Note que é absurdo tentar aprender, por exemplo, frações algébricas sem nem saber o que é uma fração. Exercícios adicionais vão ser vistos na segunda parte dessa aula. Dito isso, vamos lá. O que é uma fração algébrica? Toda fração na qual o denominador é uma expressão algébrica, nós vamos chamar de fração algébrica. Olha só, 3 sobre x. Em cima, numerador, embaixo, denominador, conforme nós já aprendemos na aula de fração. Note que o denominador é uma expressão algébrica. Por conta disso, 3 sobre x vai ser uma fração algébrica. Da mesma forma, 4 sobre esse monstrinho, que é uma expressão algébrica, vai ser também o quê? Uma fração algébrica. E finalmente, lógico, x mais 2y sobre 2x mais 3z, note o denominador algébrico, nós temos aqui uma fração algébrica. Resumo da ópera. O numerador pode ser tanto numérico quanto algébrico, não tem problema. Mas para que a gente tenha uma fração algébrica, o denominador vai ter que ser necessariamente uma expressão algébrica. E aqui nós temos um contra-exemplo, 2xy sobre 3. Note que o denominador não é uma expressão algébrica, é uma expressão numérica. Consequentemente, esse sujeito não é uma fração algébrica. Tranquilo? Vamos lá. Noção de condição de existência. A gente já falou disso algumas vezes nas aulas anteriores. Vamos repetir. Nós sabemos que um denominador jamais poderá ser nulo. Nerk, por que o denominador não pode ser nulo? Pergunto para vocês. Existe divisão por zero na matemática? Não, não existe. Se você tiver uma divisão por zero, ou você vai ter um absurdo, na maior parte dos casos, ou você vai ter uma indeterminação. Por conta disso, a gente vai evitar os denominadores que são o quê? Nulos, ou seja, iguais a zero. Aqui é a mesma coisa, 3 sobre x mais 2. Note então que o denominador tem que ser diferente de zero, x mais 2 diferente de zero. Uma outra forma de falar isso nesse caso é que, como x mais 2 é diferente de zero, qual que é o número que somado com 2 dá zero? É o menos 2. Portanto, eu também posso falar que o x tem que ser diferente de menos 2, porque quando o x assume o valor menos 2 com mais 2 dá zero. Nós teríamos o quê? Um denominador nulo. E essa divisão 3 sobre x mais 2, que seria 3 sobre 0, se x vale menos 2, seria um absurdo na matemática. Tranquilo? Resumindo, você sempre vai evitar que o seu denominador assuma um valor igual a zero. Nota 1. Às vezes, o examinador bonzinho ou as próprias condições do exercício desobrigam a verificação da condição de existência. Por exemplo, se o examinador falar considere x maior que zero. Bom, se o x é maior que zero, ele não é igual a zero. Consequentemente, nesse caso, como o examinador já falou para você que o x não é igual a zero, que ele é maior que zero, você não precisa colocar uma condição de existência. Você vai estar chovendo no molhado. Nota 2. Há casos bastante complexos de verificação da condição de existência. Esses casos aqui são os mais babinhas. Não se preocupe, nós teremos uma aula específica falando sobre condição de existência. Inclusive, para quem já está acostumado com função, tanto função do primeiro grau, segundo grau ou outros tipos, vocês já devem ter visto o termo domínio da função. Pois é, a condição de existência está diretamente ligada ao domínio da função. Não se preocupe com isso agora, fica de curiosidade, a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Continuando, recordando algumas operações. Na multiplicação ou na divisão de frações algébricas, nós utilizaremos os mesmos métodos que nós já aplicamos nas frações numéricas. Olha só. Por exemplo,
2 sobre 3, que multiplica 5 sobre 7. Como que a gente faz essa conta? Vocês estão cansados de saber. Na multiplicação de frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Portanto, 2 vezes 5, que vai dar 10, 3 vezes 7, que vai dar 21. E na divisão, pessoal, 2 sobre 3 dividido por 5 sobre 7. Como que a gente faz essa conta? Muito fácil também. O que você faz? Mantém a primeira fração, vai dar 2 terços. Já a segunda fração você inverte, tá 5 sobre 7 e vira 7 sobre 5. E você transforma a conta em uma multiplicação. Portanto, 2 terços vezes o inverso desse cara, ou seja, 7 quintos. Porque conforme nós já aprendemos, dividir é multiplicar pelo inverso. Portanto, 2 vezes 7 e embaixo 3 vezes 5. 2 vezes 7 costuma dar 14. 3 vezes 5 costuma dar 15. De modo análogo, vamos lá. 2 sobre x vezes 3 sobre y. Mesma coisa, pessoal. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 3 dá 6. X vezes y, não sei quanto dá. Deixa indicado. xy. Vamos lá. 2 sobre x dividido por 3 sobre y. O que a gente faz? A gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui. Mantém a primeira fração, 2 sobre x. Já a segunda fração, você vai inverter, tá 3 sobre y, vai virar então y sobre 3, você inverteu. Já a operação passa de divisão para multiplicação, porque, como a gente bem sabe, dividir é multiplicar pelo inverso. Portanto, 3 sobre y vira y sobre 3. E agora muito fácil. 2 vezes y, 2y. X vezes 3, 3x. Sem crises, né, pessoal? E lógico, como a gente bem sabe, os denominadores não podem ser nulos. Portanto, o x tem que ser diferente de zero e y é diferente de zero. Vamos lá. Soma ou subtração com denominadores iguais. Muito fácil. A soma ou subtração de frações algébricas, nesse caso, é muito similar à soma ou subtração de frações numéricas de denominadores iguais. A gente vai recordar. Olha só. Babinha, muito fácil, nem pisca porque vai ser rápido. Exemplos. 3 sobre 7 mais 2 sobre 7. O que você faz? Você mantém o denominador, que é 7, e faz a operação com os numeradores. Portanto, mantém o sinal 3 mais 2. 3 mais 2 vai dar 5. 7 copia. Muito fácil, né? E aqui, pessoal, muito fácil também. Mantém o denominador, que é 7, e faz a operação entre os numeradores. A gente mantém o sinal. 3 menos 2 vai dar 1. Portanto, 1 sobre 7. Da mesma forma, não muda nada. Se você tiver 3 sobre x mais 2 sobre x, o denominador é o mesmo. Você vai manter o denominador e vai realizar a operação com os numeradores. 3 mais 2, que vai dar 5. Portanto, 5 sobre x. E aqui, pessoal, muito fácil. 3 menos 2 mantém o denominador, que no caso é o mesmo para os dois. Vai ser então x. 3 menos 2 sobre x vai dar 1 sobre x. E aí, por enquanto, difícil? Pois é, eu acho que todo mundo está entendendo. E lógico, né? O x tem que ser diferente de zero para que todas essas operações que nós realizamos sejam válidas. Continuando, MMC, outro método. Para que nós possamos fazer o MMC de frações algébricas, ou melhor, entre os denominadores de frações algébricas, nós temos que aprender um outro método de cálculo de MMC, que também é válido para as frações numéricas. Então vamos lá. Vamos aprender a obter o MMC através da fatoração simultânea, que inclusive é o que a gente utilizava. A gente vai comparar esse método com outro método que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Como que é o método da fatoração simultânea? Vamos supor que você queira achar o MMC entre 12, 18 e 10. Você vai dividir esses caras por uma sequência de primos, do menor para o maior. Vocês já aprenderam isso, então eu vou bem rápido. 12, 18 e 10. Dá para dividir por 2.
12 por 2 vai dar 6. 18 por 2 vai dar 9. 10 por 2 vai dar 5. Dá para dividir por 2 ainda? Dá, o 6. Portanto, você coloca o 2 e vamos lá. 6 por 2 vai dar 3. 9 por 2 não dá, copia. 5 por 2 não dá, copia. Dá para dividir por 2? Não. Qual que é o próximo primo? 3. Então vamos lá. Colocamos o 3. 3 por 3 vai dar 1. 9 por 3 vai dar 3. 5 por 3 não dá. Copia então o 5. E uma ressalva aqui. Eu coloquei o 3, que é o próximo primo depois do 2, mas, óbvio, se não tivesse nenhum número que fosse divisível por 3, eu iria para o próximo primo. Se não tivesse, iria de novo para o próximo primo e assim por diante. E continuando, nós podemos manter a divisão por 3, porque ainda nós temos um fator que é divisível por 3. Então vamos lá. 1 por 3 copia, não tem o que fazer. 3 por 3 dá 1. 5 não dá por 3, copia. E agora eu vou dividir pelo próximo primo, se for possível. No caso, é possível, é o 5. E a gente tem que 5 por 5 vai dar 1. O resto dos números 1 a gente copia. Então, nós tivemos que 12, 18 e 10. O MMC desses caras vale 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. E como a gente bem sabe, 4 vezes 9 vai dar 36. 36 vezes 5 vai dar 180. Agora a gente vai aprender um outro método para obtenção do MMC que vai ser mais utilizado para as frações algébricas. Ou pelo menos a gente vai traçar um paralelo com esse método. E uma dica para vocês é não comuns e maior dos comuns. Repita comigo. Não comuns e maior dos comuns. Última vez. Não comuns e maior dos comuns. Eu falei última vez? Eu menti. Vamos lá. Última vez, saideira. Não comuns e maior dos comuns. Então vamos lá. Você já vai entender por que você gravou isso. 12, pessoal. 12 dá para dividir por 2. Dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. O que deu? 2 ao quadrado vezes 3. 18 dá por 2. Dá 9. Dá por 3. Que dá 3. Por 3 vai dar 1. Portanto, 2 vezes 3 ao quadrado. E finalmente 10 por 2 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Nós temos então 2 e 5. Deixa desse jeito mesmo. E agora vamos lá. Nós vamos seguir esta regra. Não comuns e maior dos comuns. Presta atenção. Nós temos 2 ao quadrado, 2, 2, 3, 3 ao quadrado, 5. E a primeira coisa na qual a gente vai reparar é nos fatores não comuns. Vamos ver. 2 tem aqui também, tem aqui. Detalhe, eu não preciso que o 2 apareça em todas as fatorações para que eu considere ele um fator comum. Se ele aparecer em pelo menos 2 fatorações, nós podemos considerar o 2 um fator comum. É o que acontece, por exemplo, com o 3. Nós temos 3 aqui, 3 ao quadrado aqui. Se aparece mais de uma vez, eu já posso considerar o 3 como um fator comum. Isso significa que tanto o 2, que aparece aqui, aqui e aqui, como o 3, que aparece aqui e aqui, podem ser considerados fatores comuns. Quais os fatores não comuns? O 5, porque o 5 só aparece aqui. E qual que é a dica que a gente usa? Não comuns e maior dos comuns. O 5 é não comum, logo o 5 com certeza vai estar na nossa conta para calcular o MMC. Tem mais algum fator que não é comum? Não. Então eu já peguei os não comuns. Agora a gente vai pegar o maior dos comuns. Nós temos 2 ao quadrado, nós temos 2, nós temos 2. Qual que é o maior? O 2 ao quadrado. Portanto, o 2 ao quadrado aparece na nossa conta final. E finalmente nós temos 3 aqui, 3 ao quadrado aqui. Quem é o maior? É o 3 ao quadrado. Consequentemente, o 3 ao quadrado aparece na nossa conta final. E agora eu pergunto, eu peguei todos os não comuns e todos os maiores dos comuns? Sim. Consequentemente, a gente vai ficar com 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5, que como a gente bem sabe dá 180. Se você não entendeu, não se preocupe, a gente vai fazer esse cálculo várias vezes ao longo dos próximos quadros. Continuando.
Então vamos lá. De maneira muito similar, nós vamos ter dois casos possíveis para as frações algébricas. Presta atenção, porque muita gente confunde. Então vamos lá. Primeiro caso, os denominadores não possuem um fator comum. Nesse caso, o MMC vai ser o produto dos denominadores. Vamos fazer uma comparação. Quando nós tínhamos primos entre si, a gente fazia o quê? A gente fazia o produto dos denominadores. Da mesma forma, quando nós tivermos denominadores que não possuam um fator comum, o MMC vai ser o produto dos denominadores. Então, olha só, 2 sobre x, 3 sobre y. Perceba que nós não temos um fator comum. Portanto, o MMC, da mesma forma que a gente fazia com os primos entre si, vai ser o produto dos denominadores. Logo, vai ficar x vezes y. Maravilha, achei o MMC. O que eu faço agora? Divide embaixo, multiplica em cima. Então, vamos lá. XY dividido por x, o x corta com x, sobra y. Y vezes 2, 2y. De novo, pega esse cara, divide embaixo, multiplica em cima. XY dividido por y, o y corta com y, sobra x. X vezes 3, 3x. Portanto, 2 sobre x mais 3 sobre y vale 2y mais 3x sobre xy. Lógico que x e y são diferentes de zero. Segundo caso, os denominadores possuem pelo menos um fator comum. Nesse caso, nós precisamos tirar o MMC dos denominadores. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai lembrar da regra não comuns e maior dos comuns. Então vamos lá. 2 sobre x menos 3 sobre xy. A primeira coisa que eu pergunto, qual que é o fator que não é comum aos dois? É o y. Portanto, o y entra no resultado final. Qual que é o fator comum? Nós temos x, nós temos x. Qual que é o maior? Qualquer um. Portanto, a gente pega o x. Logo, o MMC, nesse caso, vai ser o XY. Achei o MMC, o que eu faço? Muito bem. Divide embaixo, multiplica em cima. XY dividido por x, o x corta com x, sobra y. Y vezes 2, 2y. E aqui, pessoal, XY dividido por XY, o x corta com x, o y corta com y, sobra 1. 1 que multiplica menos 3, menos 3. Ou seja, vai ficar 2y menos 3 sobre xy. E lógico, x é diferente de zero e o y também, porque nós não podemos ter denominadores nulos. Continuando o uso da fatoração. Nos casos mais complexos, pode ser necessário que nós encontremos o fator comum, caso ele exista, entre dois denominadores através da fatoração. Olha só, nós temos aqui 2 sobre 2x mais xy e aqui 3 sobre x. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que nós temos uma soma. Se nós conseguirmos transformar esse denominador em um produto, ou seja, fatorar esse denominador, nós seremos capazes de simplificar essa expressão. Então vamos lá. O que eu quero que vocês percebam? 2x mais xy. Eu posso pegar o x e colocar em evidência. O que sobra? Sobra 2 mais y. Note que se eu aplicar a distributiva x vezes 2, 2x, x vezes y, xy, eu voltaria à expressão original. Olha que maravilha! Agora eu tenho um produto. Eu tinha uma soma, agora eu tenho um produto. O produto do elemento x pelo elemento, entre aspas, 2 mais y. Dentro do parênteses, eu posso considerar todo esse cara como sendo um único elemento. E aqui nós temos o x. E agora nós podemos tirar o MMC de uma forma muito fácil. Qual que é a forma? Não comuns e o maior dos comuns. Então vamos lá. Primeiramente, o que nós temos? Nós temos x, nós temos 2 mais y, tudo isso é um termo, e nós temos x. Qual é o fator não comum? É o 2 mais y. Então a gente coloca o 2 mais y. E qual que é o maior dos comuns? Nós temos x, nós temos x. Qual que é o maior? Eles são iguais. Então pega qualquer um, pega o x. Portanto, nós ficamos com o x que multiplica 2 mais y. E agora, pessoal, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse cara e utilizar aquela velha regra.
divide embaixo, multiplica em cima. Então vamos lá. X que multiplica 2 mais y, dividido por x que multiplica 2 mais y. X corta com x, 2 mais y corta com 2 mais y, dá 1. 1 vezes 2 dá 2. E aqui, pessoal, vamos lá. Esse cara, dividido por x, x corta com x, sobra 2 mais y. 2 mais y multiplica por 3, portanto, 3 que multiplica 2 mais y, deixei indicado. O que eu fiz? Peguei esse cara, dividi embaixo, multipliquei em cima. Deu isso. E vamos lá, vamos resolver. 2 copia, 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes y, 3y, porque nós temos um produto que antecede uma operação de adição dentro dos parênteses. O que a gente é obrigado a fazer? Aplicar a propriedade distributiva. 3 vezes 2, 6. 3 vezes y, 3y. E mantemos o sinal. Copia o denominador, copiamos. E notem agora que 2 mais 6 dá 8. 3y copia e embaixo copia. Aqui embaixo, pessoal, preferivelmente, procure deixar na forma fatorada. Se você fizer x vezes 2, 2x, mais xy, errado não está. Mas ele não está na forma mais tradicional. Prefira sempre, no resultado final de uma expressão, se não for possível uma simplificação, apresente o resultado fatorado. Portanto, nós temos 8 mais 3y sobre x que multiplica 2 mais y. Beleza? E lógico, como vocês bem sabem, o x é diferente de zero e o x que multiplica 2 mais y também é diferente de zero. No próximo quadro, na verdade nos dois próximos quadros, nós relembraremos os produtos notáveis. Então vamos lá. Pausa o vídeo, dá uma copiada. E aí, copiaram? Então vamos lá. Quadro resumo 2, pausa o vídeo, dá uma copiada. Copiaram. Continuando, exemplo adicional 1. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Olha que legal. O examinador, nesse caso, foi uma mãe, porque ele falou para mim que x, y, z, t, y, b são diferentes de zero. Eu não vou ter que me preocupar com condições de existência. Então vamos lá? Pessoas, a primeira coisa a ser feita vai ser fatorar o 12 e fatorar o 15. Nós vamos fatorar a parte numérica. 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Portanto, 2 ao quadrado vezes 3. Eu estou indo rápido porque isso aqui, nessa altura do campeonato, se você acompanhou todas as aulas anteriores, você está dominando. E aqui, pessoal, 15 por 3 dá 5, por 5 dá 1. Portanto, 3 vezes 5. Logo, onde nós temos 12, a gente coloca 2 ao quadrado vezes 3. Porque 12 é 2 ao quadrado vezes 3. E onde nós temos 15, a gente coloca 3 vezes 5. Porque 15 é 3 vezes 5. E a parte algébrica, nós simplesmente copiamos. O que a gente vai fazer agora? Muito bem. Agora a gente vai seguir aquela velha regra. Não comuns e o maior dos comuns. Então vamos lá. Vamos começar primeiro pelos não comuns. Nós temos z aqui, nós não temos z aqui. Portanto, z tem que entrar na expressão final. Nós temos b aqui e nós não temos b aqui. B também vai entrar na expressão final. E nós temos t aqui e nós não temos t aqui. Portanto, t entra na expressão final. Resumindo, todos os não comuns entram na expressão final. Note que nós também temos o 5. O 5 não é comum, porque nós temos 5 aqui e 5 não tem aqui. Portanto, ele também entra nessa expressão. Note que nós temos x ao quadrado aqui, nós não temos x ao quadrado aqui, portanto, entra também. E, finalmente, nós temos 2 aqui, na verdade, 2 ao quadrado, e nós não temos nada com 2 aqui. Portanto, a gente vai pegar o 2 ao quadrado também. E acabamos de pegar os fatores não comuns. Vamos pegar os maiores dos comuns. Então, vamos lá. O que nós temos? Nós temos 3 aqui, 3 aqui. Qual que é o maior? Tanto faz. Coloco 3. Nós temos y ao cubo aqui, y ao quadrado. Y e y. Quem que é o maior? Y ao cubo. Portanto, a gente pega y ao cubo. E acabamos. Ficamos então com 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 vezes x ao quadrado vezes y ao cubo vezes t vezes b vezes z. Uma dica para vocês, na hora da prova, é lógico fazer um risquinho nos fatores não comuns e um risquinho lógico no maior dos fatores comuns.
à medida que você for pegando, para que você não se confunda. É muito fácil errar isso aqui. Perceba, não é difícil, é extremamente fácil, mas também é muito fácil se confundir. Ficamos então com isso aqui, e agora o que a gente vai fazer? Muito fácil. A gente pega o denominador, divide embaixo, multiplica em cima. Como dividir isso por isso pode gerar muita confusão, eu vou utilizar o rascunho. Então eu vou fazer esse cara dividido por isso, e o resultado eu vou multiplicar pelo numerador. Então vamos lá. Peguei isso aqui, copiei, peguei esse cara, copiei embaixo, e vamos fazer. 2 ao quadrado corta com 2 ao quadrado, que mais? 3 corta com 3, x ao quadrado corta com x ao quadrado, y ao cubo corta com y ao cubo, z corta com z, e perceba que nós não temos mais nada para cortar. O que sobrou? Sobrou 5, sobrou t, sobrou b. Portanto, nós ficamos com 5tb. E o que a gente faz? A gente dividiu embaixo, a gente vai multiplicar em cima. Fica então 5 vezes 5tb. 5 vezes 5tb. Depois eu faço a conta. Continuando, o que eu faço agora? Eu vou manter o sinal de menos, eu vou colocar daqui a pouco, e eu vou fazer aquela velha conta, que é pegar o denominador, dividir embaixo, multiplicar em cima. Então eu vou pegar esse cara, dividir por isso aqui, e o resultado eu vou multiplicar pelo numerador. Então vamos lá. Pego esse cara, divido por isso, tá aqui para vocês, e vamos fazer a conta. 3 corta com 3, 5 corta com 5. Nós podemos agora, deixa eu voltar porque isso causa uma certa polêmica, y ao cubo, y ao quadrado. Nós temos uma divisão de potências de mesma base. Na divisão de potências de mesma base, nós subtraímos os expoentes. 3 menos 2 dá 1. Portanto, a gente fica com y elevado a 1. Ou simplesmente y. Continuando, a gente pode cortar o t com o t, o b com o b. E vai sobrar o quê? Vai sobrar o 2 ao quadrado, o x ao quadrado, o y e o z. Está aqui para vocês. Eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 1. Como a gente está multiplicando por 1, na verdade por menos 1, cuidado com o sinal, basta que eu pegue esse resultado e coloque um sinal de menos na frente. Porque qualquer coisa multiplicada por menos 1 é ela mesma com o sinal trocado. Então vamos lá. Agora acabou praticamente. 5 vezes 5 vai dar 25, copia o TB. 2 ao quadrado é 4, copia o resto. E 2 ao quadrado é 4 vezes 3 dá 12, vezes 5, 60. Copia o resto. Está aqui para vocês. Eu poderia parar por aqui, mas eu posso fazer uma coisa um pouco melhor. Nós temos TB, eu posso colocar em ordem alfabética, BT. Aqui nós temos x ao quadrado, YZ, deixa como está. E aqui, pessoal, nós temos B, nós temos T, nós temos X. A gente coloca esses caras para frente, deixa Y ao cubo e Z para o final. O que eu fiz? Eu coloquei em ordem alfabética, obviamente deixando o 60 na ponta. O nosso resultado fica mais organizado. E aí, gente, quem acertou? Parabéns! Continuando, exemplo adicional 2. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Novamente, eu não vou ter que me preocupar com condições de existência, porque os dois denominadores não são nulos. Então vamos lá. Como que eu faço isso? Ah, Nerk, não tem nada em comum. Cuidado, pessoal. Você vai utilizar a sua visão biônica e vai perceber que nós temos um elemento que pode ser fatorado. É um produto notável. Olha o que você tem aqui. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Isso equivale a x mais 1 ao quadrado. Sempre quando você observar algumas expressões no denominador, para um pouquinho, respira um pouco e tente ver se a expressão que você tem no denominador não é passível de fatoração. Se não, cara, você vai ter muito trabalho. Se você não percebesse isso, você teria que fazer o quê? X mais 1 multiplicado por esse monstrinho, daria um outro monstrinho, muito pior, e você acabaria com cálculos horríveis no numerador e denominador. Então, cuidado. Antes de você ir com sede ao pote, veja se o denominador não é passível de fatoração, nem que seja por produto notável. No caso, era. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos 1 sobre x mais 1 e 2 sobre x mais 1 ao quadrado, porque esse cara é equivalente a x mais 1 ao quadrado. Naturalmente, você pode desenvolver essa expressão, você vai verificar que as duas são equivalentes.
Continuando, então vamos lá. Nós temos x mais 1, nós temos x mais 1 ao quadrado. Qual que é o MMC? São os não comuns e o maior dos comuns. Nós não temos fatores que não são comuns, porque nós temos x mais 1 e nós temos x mais 1 aqui também. Qual que é o maior? Obviamente, x mais 1 ao quadrado é o maior fator. Portanto, a gente pega x mais 1 ao quadrado. O que eu faço agora? Divido embaixo, multiplico em cima. É direto, praticamente. X mais 1 ao quadrado dividido por x mais 1 dá x mais 1. X mais 1 vezes 1, x mais 1. E x mais 1 ao quadrado dividido por ele mesmo vai dar 1. 1 vezes 2 vai dar 2. O que a gente faz? A gente pode tirar dos parênteses e fazer o seguinte, x mais 1 mais 2. Copia o denominador, 1 mais 2 dá 3. Portanto, x mais 3 sobre x mais 1 ao quadrado. E aí eu pergunto, quem acertou? Parabéns! Continuando, exercício 1. Nota, nos exercícios abaixo, nenhum denominador é nulo. Eu não preciso me preocupar com condições de existência. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoas, fizeram? Vamos lá, muito fácil. 2 vezes 3 dá 6. X vezes x, x ao quadrado. Na divisão, o que você faz? Você inverte a segunda fração. Portanto, 2 sobre x que multiplica, inverte aqui, né? Ficou x sobre 3. X em cima, x embaixo, corta, corta. Fica então 2 sobre 3. E aqui, pessoal, muito fácil. 2 que multiplica 3 dá 6. X que multiplica y, eu não sei quanto dá, deixo dessa forma, xy. E aqui, o que você faz? Inverte a segunda fração. 2 sobre x, que multiplica o inverso de 3 sobre y. Vai ficar y sobre 3. Porque dividir é multiplicar pelo inverso. Fica então 2 vezes y, que dá 2y, x vezes 3, que dá 3x. Quem acertou todas? Parabéns! Exercício 2, mesma coisa. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. Nós temos aqui 2 sobre x mais 3 sobre x. Mesmo denominador, a gente vai manter esse denominador, deu x. O que eu faço agora? Divide embaixo, multiplica em cima. X por x vai dar 1. 1 vezes 2 vai dar 2. X dividido por x dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Fica então 2 mais 3 sobre x. 2 mais 3 dá 5. 5 sobre x. Item B, vamos lá? Mesma coisa, cara. X e x, o MMC, obviamente é x, porque eles são iguais. O que eu faço? Divido embaixo, multiplico em cima. X dividido por x dá 1. 1 vezes 2 dá 2. X dividido por x dá 1. 1 vezes, cuidado, menos 3, menos 3. 2 tira 3, vai dar menos 1. Menos 1 sobre x. Só que como a gente bem sabe, em uma fração, quando nós temos um sinal negativo, e nós terminamos de fazer os nossos cálculos, a gente mantém esse sinal negativo no meio da fração, portanto, menos 1 sobre x. E aqui, galera, nós temos x, nós temos y. Nós não temos fatores comuns. Como nós não temos fatores comuns, o MMC vai ser xy mesmo, x vezes y. O que eu faço agora? Xy dividido por x, x corta com x, sobra y. Y vezes 2, 2y. Xy dividido por y, o y corta com y, sobra x. X vezes 3, 3x. Mantém o sinal. 2y mais 3x sobre xy. E aqui, pessoal, item D. Nós temos x, nós temos y. Da mesma forma que no item C, o MMC vai ser xy, porque nós não temos nenhum fator que seja comum. Xy dividido por x dá y. 2 vezes y, 2y. Xy por y corta com y, sobra x. X vezes menos 3, menos 3x. E aí, quem acertou? Parabéns! Continuando, pessoal, exercício 3. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Nota, nos exercícios abaixo, nenhum denominador é nulo. Oba, eu não preciso me preocupar com condições de existência. Eu vou bem devagar porque esses casos são um pouco complicados. Vamos lá. Obviamente, eu poderia já começar a fazer o cálculo, mas se você bater o olho e analisar com calma,
você vai perceber que 2 corta com 2, dá 1, e embaixo sobra x. Da mesma forma, você tem 3 em cima, 3 embaixo. Corta, corta, sobra 1 em cima, x ao quadrado embaixo. Agora sim, pessoal, nós temos x, nós temos x ao quadrado. E antes, muita gente vai fazer a seguinte pergunta. Nerk, eu tenho uma pergunta, pode fazer. Se eu não tivesse percebido que 2 dá para dividir por 2, 3 dá para dividir por 3, eu teria errado? Não, você chegaria na mesma resposta, só que com um pouco mais de trabalho, mas você não erraria. Então vamos lá, ficou 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. E eu pergunto para vocês, qual que é a regra que a gente vai utilizar? Muito bem, o MC é o produto dos fatores comuns e os não comuns com os seus maiores expoentes. Então vamos lá, nós temos aqui x, x ao quadrado. X é um fator comum. Quem que é o maior? É o x ao quadrado. Portanto, o MC é o x ao quadrado. X ao quadrado dividido por x dá x. X vezes 1 vai dar x. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Mantém o sinal, ficou x mais 1 sobre x ao quadrado. E aqui, pessoal, 6y, 3x. Então, vamos lá. O que você percebe? Que o 6, se você fatorar o 6, conforme a gente já viu nos quadros anteriores, é 2 vezes 3. Também, se você quiser, dá para fazer isso de cabeça. Todo mundo sabe que 6 é 2 vezes 3. Ficou, então, 2 vezes 3y, e aqui copia o 3x, copia o resto também. Pessoal, o que a gente vai fazer? Muito bem, não comuns e o maior dos comuns. Vamos lá, quais são os fatores não comuns? Nós temos o 2, nós temos o y, nós temos o x, pegamos todos os não comuns. Nós temos agora o comum, que é o 3 aqui, 3 aqui. Qual que é o maior? Tanto faz, você pode colocar qualquer um. E agora a gente vai fazer a continha. Vou pegar esse cara, dividir embaixo, multiplicar em cima. 2, 3xy dividido por 2, 3y, 2 corta com 2, 3 corta com 3, y corta com y, sobra x. X vezes 5, 5x. Mantém o sinal, menos. Vamos lá, mais uma vez. 2, 3xy, 3x. O 3 corta com 3, x corta com x, sobra 2y. 2y vezes 1 vai dar 2y. Mantém o sinal, ficou então 5x menos 2y sobre 2 vezes 3, xy. Aqui embaixo dá para a gente fazer 6xy, então vai ficar 6xy e o resto copia. E aqui, pessoal, vamos lá então. O que a gente vai fazer? Não comuns e o maior dos comuns. Vamos lá. Primeiramente, eu vou pegar os não comuns. Nós temos x, o x entra. Nós temos 2, o 2 entra. E agora nós temos y e y quadrado. Quem que é o maior? É o y quadrado. Portanto, a gente coloca o y ao quadrado. E agora a gente vai fazer o seguinte, pegar esse cara, dividir embaixo, multiplicar em cima. 2xy ao quadrado. 2 corta com 2, x corta com x. Y ao quadrado dividido por y vai dar y, porque na mesma base a gente subtrai os expoentes. Nós temos y elevado a 2, y elevado a 1, 2 menos 1 dá 1. Portanto, sobrou apenas o y. Y vezes 1 dá y. E aqui, 2xy ao quadrado dividido por y ao quadrado. Y ao quadrado corta com y ao quadrado, sobra 2x. 2x vezes 3, 6x, porque vai dar 2 vezes 3, que vai dar 6, e o x fica no final. Pessoas, o que dá para fazer? Eu posso pegar esse y que está no começo, jogar para o final, para deixar em ordem alfabética. Então, nós obtivemos 6x mais y sobre 2xy ao quadrado. E aqui, pessoal, nós temos x, nós temos 2. Não existe fator comum. Portanto, a gente faz 2x, o produto dos denominadores. 2x dividido por x, x corta com x, dá 2. 2 vezes 2 dá 4. E 2x dividido por 2 dá x. X vezes menos 3, menos 3x. E aí, quem acertou todas? Parabéns! Exercício 4. Pausa o vídeo e tenta fazer todos esses monstrinhos. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. Nós temos 2 sobre x mais 2, 3 sobre x ao quadrado menos 4. Aqui tem um detalhe muito importante. Eu quero que vocês percebam que x ao quadrado menos 4 é x mais 2, que multiplica x menos 2.
Agora eu pergunto para você, nós temos x mais 2 e esse cara é x mais 2 e x menos 2. Note então que esse cara possui esse mesmo fator, x mais 2, que vai entrar aqui, e possui o x menos 2. Colocamos aqui. Na verdade, eu estou utilizando a mesma regra, não comuns e o maior dos comuns. Nós temos x mais 2, nós temos x mais 2, ele entra, x mais 2. E qual que é o fator não comum que sobrou? O x menos 2, que entra também. Lembrando que x ao quadrado menos 4 é x mais 2, que multiplica x menos 2. Cuidado para não esquecer fatoração. Continuando, pessoal, vamos lá. Pego esse cara, divido embaixo, multiplica em cima. X mais 2 corta com x mais 2, sobra x menos 2. Portanto, 2 que multiplica x menos 2. Está aqui para vocês. E x mais 2 que multiplica x menos 2 dividido por esse cara que vale também x mais 2 que multiplica x menos 2, como eles são iguais, esse cara dividido por esse vai dar 1. 1 que multiplica menos 3, menos 3. Continuando, 2 que multiplica x menos 2, aplica a distributiva. 2 vezes x, 2x. 2 que multiplica menos 2, menos 4. Copia o menos 3, mantém o denominador. E vamos lá. 2x menos 4 menos 3, tira 4, tira 3, tira 7. Com relação ao denominador, ao invés de deixar x mais 2, que multiplica x menos 2, se você quisesse deixar x ao quadrado menos 4, não estaria errado. E vamos lá, pessoal, nós temos 3 sobre x mais 3, 2 sobre esse monstrinho. Aqui você tem que ter um pouco de malícia, porque senão você vai ter muita conta. Nós temos x ao cubo, elemento ao cubo, 27, que é 3 ao cubo. Nós temos 4 termos. Isso aqui está muito parecido com o quê? Muito bem, está parecido com x mais 3 ao cubo. Se você fizer a expansão de x mais 3 ao cubo, vocês vão perceber que ela é equivalente a essa expressão. Então está aqui para vocês. E agora é muito fácil, pessoal, porque você tem 3 sobre x mais 3, mais 2 sobre x mais 3 ao cubo. E a gente vai usar a regrinha do não comuns e o maior dos comuns. Não existe fator que não seja comum, porque você tem esse cara e esse mesmo cara elevado ao cubo. Qual que é o maior então? X mais 3 elevado ao cubo. Portanto, x mais 3 elevado ao cubo vai ser o nosso MMC. Está aqui para vocês. X mais 3 ao cubo dividido por x mais 3. Na divisão de potências de mesma base, a gente subtrai o expoente. 3 menos 1 vai dar 2, porque nós temos x mais 3, tudo isso elevado a 1. E como a gente bem sabe, 3 menos 1 vai dar 2, portanto, x mais 3 ao quadrado. X mais 3 ao quadrado vezes 3, 3 que multiplica x mais 3 ao quadrado. E aqui, pessoal, vamos lá. O que eu faço? Pego esse cara, divido embaixo, multiplico em cima. X mais 3 ao cubo, dividido por ele mesmo, vai dar 1. 1 vezes 2 vai dar 2. Agora eu vou melhorar essa expressão aqui em cima. X mais 3 ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Copio 3, copio 2, copia o denominador. O que eu posso fazer agora? Aplicar a distributiva. 3 vezes x ao quadrado, 3 vezes 6, que vai dar 18, 18x, e 3 vezes 9, que vai dar 27. Copio 2, copia o denominador. 27 mais 2, 29. Ficou então 3x ao quadrado mais 18x mais 29 sobre copia esse cara. E finalmente nós temos o item C. No item C tem uma pegadinha, cuidado. Nós temos x mais 1, né, que é muito fácil, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Bom, primeiro, se realmente isso fosse quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, isso seria x menos 1 ao quadrado, que não tem nada a ver com x mais 1. Segundo, isso não é um produto notável. Para que isso fosse quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, aqui teria que ser 2x. Ou melhor, menos 2x, o que não acontece. Portanto, nós não temos fatores comuns. O MMC tem que ser o produto desses dois monstrinhos. No final, tem uma sacadinha, eu vou falar para vocês daqui a pouco. Vamos lá. Nós temos isso aqui, então, a gente vai fazer esses monstrinhos, divide embaixo, multiplica em cima.
Dividindo isso por x mais 1, o x mais 1 corta com x mais 1. Sobra x ao quadrado menos x mais 1 multiplicado por 2. Tá aqui, ó. E esse monstrinho dividido por x ao quadrado menos x mais 1, agora é o x ao quadrado menos x mais 1 que corta com o x ao quadrado menos x mais 1. Sobra x mais 1. Portanto, 3 que multiplica x mais 1. Mantemos o sinal de menos. O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a distributiva. 2 que multiplica x ao quadrado, 2 que multiplica menos x, que vai dar menos 2x, e 2 vezes 1, que vai dar 2. E aqui, pessoal, mesma coisa, aplicar distributiva. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 1, menos 3. E agora vem a sacadinha importante. Nós temos a mais b, que multiplica a ao quadrado, menos ab. Note, ó, x vezes 1 dá x, mais b quadrado. De novo, a mais b, que multiplica a ao quadrado, menos ab mais b quadrado. O que isso lembra? Muito bem, a ao cubo mais b ao cubo, ou seja, x ao cubo mais 1. Nós já simplificamos o denominador. Continuando, x ao cubo mais 1. E aqui, pessoal, o que dá para a gente fazer? Nós temos menos 2x menos 3x. Tira 2 batatas, tira 3 batatas, você tirou 5 batatas. E 2 menos 3 menos 1. E copia o x ao cubo mais 1. E aí, quem acertou? Parabéns! Beleza, pessoal? Valeu então!